Olá, pessoal! O vídeo de hoje continua sendo sobre cálculo de limites. Nós vamos ver os seguintes exercícios. Exercício 1. Calcule o limite para x tendendo a 2 de raiz de 6 menos x menos 2 sobre raiz de 3 menos x menos 1. Então, vamos lá, pessoal. O intuito é calcular este limite. Então, vamos lá. Eu quero saber o limite quando x tende a 2 de raiz de 6 menos x menos 2 sobre raiz de 3 menos x menos 1. Quando eu olho para isso aqui, isso é uma função, quociente. Então, se esses limites existirem e o de baixo for diferente de zero, eu posso aplicar o limite da divisão, é a divisão dos limites. Só que quando eu começo a observar, olha lá, quando eu faço o limite para x tendendo a 2, nessa função de cima, dá 6 menos 2, que fica 4, raiz de 4, 2, 2 menos 2, 0. Quando eu olho aqui também, quando eu faço x tender a 2, isso aqui também vai para 0. Ou seja, é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então, nós vamos começar a fazer algumas manipulações algébricas com essa função para tentarmos eliminar o problema da indeterminação e conseguir, assim, calcular o limite. Então, eu vou começar a manipular esta função. Então, olha lá. Para eu tentar cancelar alguma coisa aqui para tirar o problema da minha indeterminação, o ideal seria que eu começasse eliminando essas raízes. Então, primeiramente, eu vou pegar essa função e vou multiplicar pelo conjugado da função. Então, vai ficar assim, raiz de 6 menos x menos 2 sobre raiz de 3 menos x menos 1, que multiplica o conjugado do de cima, que é raiz de 6 menos x mais 2, sobre raiz de 6 menos x mais 2. Então, isso vai ficar igual. Este vezes esse, 6 menos x. Esse vezes esse, 2 raiz de 6 menos x, e esse vezes esse, menos 2 raiz de 6 menos x. Esses dois termos se cancelam. E esse vezes esse, menos 4. Isso sobre raiz de 3 menos x, menos 1, que multiplica raiz de 6 menos x, mais 2. Então, isso aqui ficou menos x, 6 menos 4, 2, sobre raiz de 3 menos x, menos 1, que multiplica raiz de 6 menos x mais 2. Se nós formos analisar esta função, eu estou querendo calcular o limite quando x tende a 2. Quando eu faço x tender a 2, aqui continua dando 0 em cima e, por causa deste termo aqui, continua dando 0 embaixo. Continua, então, ainda a minha indeterminação. Então, o ideal é que eu tente fazer o quê? Eliminar essa raiz, tentar tirar esse termo de alguma forma. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa função e eu vou multiplicar pelo conjugado, mas agora desta função, que é onde está o meu problema. Então, isso aqui vai ficar assim, multiplicando em cima e embaixo pelo conjugado desta função. Isso aqui vai ficar. Então, vai ficar em cima, vai ficar menos, eu vou pôr assim, 2 menos x, tanto faz, na verdade, que multiplica raiz de 3 menos x mais 1. Isso tudo sobre... Aí vai ficar este com esse, né? Esse com esse. Vai dar o quê? 3 menos x. Este com este, menos esse com esse, cancela, menos 1. Isso tudo que multiplica raiz de 6 menos x mais 2.
isso é igual. Olha lá, quando eu olho para isso aqui, o que está me dando aqui? 3 menos 1, 2 menos x. Então, eu vou colocar direto aqui, tá? Vou fazer mais uma passagem. 2 menos x, que multiplica raiz de 3 menos x, mais 1. Isso sobre 2 menos x, que multiplica raiz de 6 menos x, mais 2. Olha lá, eu posso cancelar este termo com este termo, desde que x seja diferente de 2. Então, se x diferente de 2, esta função fica da seguinte forma. Raiz de 3 menos x, mais 1, sobre raiz de 6 menos x, mais 2. E agora, então, eu posso dizer que esta função é igual a essa função, exceto no x igual a 2. Então, agora eu posso calcular, dizer que o limite, quando x tende a 2 dessa expressão, isso aqui é igual o limite, quando x tende a 2, desta aqui. E eu posso dizer isso por quê? Porque esta função é igual a essa, exceto no 2. Mas quando eu faço o limite para x tendendo a 2, eu estou olhando o que acontece na proximidade de 2 e não em 2. Então, agora, eu posso observar que isso aqui é uma função quociente e eu posso aplicar que o limite da divisão é a divisão dos limites. E aí, então, quando eu aplico isso aqui, fica como? Quando x tende a 2, então vai ficar 3 menos 2, que fica 1, raiz de 1 é 1, 1 mais 1, 2. Quando eu faço x tender a 2, fica 6 menos 2, que fica 4, raiz de 4 é 2, 2 mais 2, 4. Simplificando, esse limite é mesmo. Agora vamos para o outro exercício, exercício 2. Então agora vamos para o segundo exercício. O segundo exercício diz o seguinte: existe um número a tal que o limite para x tendendo a menos 2 de 3x ao quadrado mais ax mais a mais 3 sobre x quadrado mais x menos 2 exista. Encontre o a e o valor do limite. Então vamos lá, pessoal. Eu quero saber para qual valor de a este limite existe, né? E depois que a gente encontrar para qual valor ele existe, para a gente calcular o limite. Então, olha lá. Quando eu vou olhar para as duas, essa função é uma função quociente, né? Então, eu vou olhar primeiro para o numerador, depois para o denominador. Então, quando eu faço x tender a menos 2, ou seja, quando eu faço o limite para x tendendo a menos 2, se eu analisar a função que está no numerador, como isso aqui é uma função polinomial, então basta eu substituir o valor no polinômio, que daria o quê? Ficaria menos 2 ao quadrado, que fica 4, 3 vezes 4, 12, né? Aqui ficaria quanto? Menos 2x, menos 2a, que eu estou substituindo no x, né? Mais a, mais 3. Então, eu posso dizer que quando x tende a 2, o numerador está tendendo a menos a mais 15, né? E o denominador, quando eu faço x tender a menos 2, se eu olhar para o denominador, que é este termo aqui, isso também é um polinômio, e quando eu faço x tender a menos 2, isso aqui está dando menos 4, né? Menos 4, menos 2 ao quadrado dá 4, menos 2, menos 4, então isso aqui está tendendo a zero. Então, eu começo a perceber o seguinte, aqui está tendendo a zero. Se este valor para que a função está tendendo for um valor diferente de zero, for uma constante, porque se for um valor diferente de zero, esse a é um número qualquer, isso aqui fica uma constante. Então, quando eu tenho uma constante, denominador indo para zero, essa função está explodindo, ela vai para mais infinito, ela vai para menos infinito.
Então, a gente diz que esse limite não existe. Então, a única maneira deste limite existir é quando eu faço o quê? Se o denominador tende a zero e o numerador também tender a zero, porque aí eu tenho indeterminação do tipo 0 sobre 0, e aí eu sei que eu posso manipular esta minha função de maneira que exista o limite. Então, olha lá. Se eu quero, então, que o numerador tende a zero, o que eu quero, na verdade? Que isso aqui seja igual a zero. Então, eu quero que menos a mais 15 seja zero, ou seja, eu quero que o a seja 15. Então, agora, pessoal, a gente já sabe que o a tem que ser 15 e nós iremos, então, calcular esse limite com a igual a 15. Então, vai ficar o limite para x tendendo a menos 2 de 3x ao quadrado mais 15x. Aí fica mais 15 mais 3 mais 18 sobre x ao quadrado mais x menos 2. E eu posso escrever isso assim como sendo o limite para x tendendo a menos 2. Eu posso colocar o 3 em cima em evidência. Isso aqui vai ficar x ao quadrado mais 5x mais 6. Isso tudo sobre... Aqui, já vamos pensar aqui, ó. Quando eu faço x igual a menos 2, a gente já viu que isso aqui dá zero, ou seja, menos 2 é uma raiz. Então, eu posso escrever isso como sendo x mais 2. Agora, o que eu vou colocar aqui para multiplicar para dar menos 2, né? Eu vou colocar aqui menos 1. Então, eu já encontrei as raízes desse polinômio. Agora, eu vou fazer o mesmo pensamento com o de cima. Então, vai ficar 3 que multiplica. Então, olha aqui. Eu já sei o quê? Que quando eu faço x igual a menos 2, eu zero, porque foi o jeito que eu encontrei o a, para que isso seja zero. Então, eu já sei que menos 2 também é raiz. Então, isso aqui eu posso escrever como x mais 2. E agora, o que eu sei? Eu quero que esse último termo seja 6. Então, o que eu vou multiplicar aqui para dar 6? 3. Então, eu posso fatorar este polinômio dessa forma. 3x mais 2, que multiplica x mais 3, sobre x mais 2, que multiplica x menos 1. Isso vai ser igual. Eu posso cancelar este termo com este termo, porque eu estou fazendo x tender a menos 2, mas x não é menos 2. Então, isso aqui vai ficar igual o limite para x tendendo a menos 2 de 3 que multiplica x mais 3 sobre x menos 1. E aí, então, quando eu faço isso, agora isso aqui virou uma função racional, basta substituir o valor x igual a menos 2 na função. Então, vai ficar 3 que multiplica menos 2 mais 3 sobre menos 2 menos 1, e isso vai dar 3 que multiplica 3 menos 2, 1, sobre menos 2 menos 1, menos 3. Isso aqui dá menos 1. Este é o valor do limite. O vídeo termina aqui. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima.